Olá a todos, hoje eu quero trazer para vocês um vídeo falando sobre o Reino do Sul versus o Reino do Norte. Esta profecia tem tudo a ver com os dias atuais, pois estamos vendo o mundo se dividindo em dois blocos, sendo de um lado a OTAN contra o BRICS. Vamos olhar o que diz Daniel sobre a configuração do mundo nos últimos tempos. Vamos entender que o anticristo, desde o princípio, terá no seu coração, como objeto de desejo, subir ao trono do Reino do Norte. E como ele vai fazer isso? Ele vai usar da sua especialidade de engano, e ele também será um homem entendido em adivinhações. Por isso ele vai entender e saber o que vai acontecer para que ele consiga o trono do Reino do Norte. Então vamos olhar que o Reino do Norte será a composição de vários países unidos. Teremos então possivelmente uma eleição por vias normais de votação, e esses reinos criarão um só trono para que esse líder governe sobre eles. Então, possivelmente, através de uma eleição fraudulenta, o anticristo, com a ajuda de Satanás, subirá ao trono deste bloco do Reino do Norte. Então Daniel explica isso logo no capítulo 11, versos 21, 22. Ele já começa a explicar como vai ser a ascensão do homem da iniquidade e começa a demonstrar o opositor deste líder, deste reino, que é chamado de Reino do Sul. Então veja que o mundo não vai ter apenas um único líder mundial, como é pregado e é ensinado. O mundo terá dois líderes mundiais. Porque muitos olham a ONU como o único órgão possível para o emergir do anticristo. Mas na verdade, o BRICS já está criando um outro poder, uma nova era e uma nova liderança no mundo. Veja que o mundo agora está dividido em dois. Por isso nós não podemos ter a ignorância de pensar que apenas um líder governará o mundo inteiro, porque isso nunca será possível a não ser o reino do Messias. Vamos olhar que o anticristo terá o seu opositor, que ao meu ver é a OTAN. Percebam como Israel é protegido pelos países da OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália. Então você começa a entender que nos arremete exatamente à profecia de Daniel. De maneira que, se dentro de um reino tem a sua economia, tem a sua etnia, tem os seus povos, tem as suas línguas e tem a sua moeda, como que o mundo pode ser dominado por apenas uma moeda global? Então, eu não posso afirmar que a marca da besta será global. Ela será usada apenas dentro do Reino do Norte. Então, de maneira que quem está no Reino do Sul, querendo viajar para os países pertencentes ao bloco do BRICS, vai ter que aceitar a moeda do BRICS. Veja que o Lula já pediu aos países desse bloco que criassem uma única moeda recorrente dentro do bloco. E quem é o presidente do banco do BRICS? A Dilma Rousseff. Por aí entendemos que vai ser criada uma moeda para bater de frente com o dólar. E, de certa forma, os Estados Unidos não quer perder o seu poder de número 1 do mundo. Mas isso já aconteceu, irmãos. Os Estados Unidos já não é mais o país número 1, porque houve uma união dos países do BRICS. Vejam a força desse bloco, de maneira que o PIB do BRICS já é o maior do mundo. Então, queridos, entendam que o mundo será dividido por dois líderes mundiais. Um líder do norte e um líder do sul. É completamente equivocado eu dizer que o anticristo vai ser
o governante mundial. Isso jamais vai acontecer, ok? Então, Daniel já explica que o anticristo será atacado por grandes navios de Quitim, que são navios e submarinos americanos e ingleses, que têm a maior tecnologia em torno de navios e de submarinos hoje. São países da OTAN. E por outro lado, nós temos os países com as maiores armas nucleares, que é a Rússia. Então não é uma guerra de peixe pequeno, é uma guerra de tubarões, de maneira que Israel vai estar no meio do fogo cruzado, porque a fúria da besta será voltada totalmente para Israel. Então veja que Deus já protege Israel pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, não é à toa. Porque isso já está profetizado por Daniel. Vocês talvez se perguntem por que defende tanto? Porque isso é bíblico, isso é profético. Então, queridos, tudo está caminhando para o cumprimento de Daniel e de Apocalipse. Quando nós olhamos a mistura dos pés da estátua sendo ferro e barro, que é um mundo misturado com o cibernético, com ciborgues, inteligência artificial, internet, então você começa a perceber como nós estamos nos aproximando do final dos tempos. Veja que a própria extinção do papel moeda já demonstra que estamos caminhando para o final, que é o tempo do emergir da besta. Ok? Então que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Shalom.